Tá, então agora sim. Tá, já está. Nossa aula está sendo gravada já. Bom, então nosso próximo assunto, né? Semana passada a gente estava vendo aqui o assunto de aplicações para a internet, né? Falamos questões de quando é melhor usar o TCP, quando é melhor usar o DP, né? Foram citadas algumas aplicações e hoje está previsto a gente começar vendo a primeira aplicação, tá? O primeiro protocolo de aplicação, que é o protocolo da web. Antes da gente iniciar esse assunto, vamos ver aqui a questão do trabalho, tá? Então, a atividade valendo a nota A1. Tá? Então, já coloquei no Canvas, né? Então, o trabalho a ser entregue para obtenção da nota A1. Né? Então, o objetivo, compreender os princípios da construção de protocolos e transferência de dados na internet. Então, a gente vai fazer aqui um trabalho, criar um software para uma transferência de arquivo pela internet. Então, o trabalho consiste em quê? Desenvolvimento de um programa para transferência de arquivo entre hospedeiros na internet, tá? Que possa enviar de qualquer máquina para qualquer máquina. Né? No hospedeiro origem, o usuário deverá informar o nome do arquivo a ser transferido. Né? Se vai ser por interface gráfica, se vai ser em modo texto, isso realmente não é minha preocupação. Podem fazer da maneira que quiserem. Né? O arquivo deverá ser salvo no destino com o mesmo nome. Né? E não deverá ser dado ao usuário a possibilidade de escolher o nome que será salvo. Então, ou seja, na origem, o arquivo ele vai sair com o nome. No destino, tem que ser gravado com esse mesmo nome. Então, o nome do arquivo tem que ir da origem para o destino. Né? Então, o programa deverá efetuar a transferência do arquivo até o destino, né? Garantindo a correta entrega dos dados. Tá? Então, tem que ser uma transferência confiável. Tá? E deverá ser possível a transferência de arquivos com qualquer tamanho. Tá? Então, desde arquivos muito pequenos até arquivos gigantescos. O tamanho do arquivo não pode ser fator limitante no programa. Tá? Todo código-fonte deverá ter comentário explicando cada passo da execução. Né? Cada passo da execução são os passos da execução, tá? Não é explicando cada instrução. Tá? Então, você pode ter um conjunto de instruções que vão fazer determinado passo. Então, comentário do tipo abrindo o arquivo, separando o arquivo em partes, enviando a parte N do arquivo. Então, coisas desse tipo. Importante aqui, o grupo poderá utilizar TCP ou UDP. Né? Vocês que escolhem qual protocolo que utilizar. Né? E devem ser utilizadas as primitivas de transferência desses protocolos. Né? Então, é para usar as primitivas do TCP e do UDP. Né? Se vocês escolherem uma determinada linguagem de programação e essa linguagem de programação oferecer bibliotecas que facilitam a transferência de arquivos, não será permitido o uso. Tá? Tem que ser utilizada a função de biblioteca do TCP e do UDP. Tá? Então, está aqui em negrito vermelho. Não será aceito o trabalho que utilize facilidade de transferência de arquivo oferecido por linguagem de programação, APIs, bibliotecas e afim. Tá? Então, vocês que têm que cuidar dessa parte de transferência de arquivo. Né? O programa deverá atender aos seguintes requisitos. Né? Poderá ser escrito em C, C++ ou Java. Outras linguagens, consultar o professor. Né? Python também, não precisa nem consultar. Se quiser fazer em Python, pode fazer direto. Né? O programa não pode ser dependente de IDE para o seu funcionamento. Tá? Então, é para funcionar em qualquer máquina sem necessidade de precisar ficar instalando software de terceiros para isso. Pode ser utilizado tanto o TCP quanto o UDP, vocês vão escolher o protocolo que vocês querem utilizar. Como se trata de transferência confiável, eu recomendaria usar o TCP, né? Mas se quiser usar o UDP e fazer o controle, tudo bem. Né? O nome do arquivo gravado no hospedeiro destino deve ser o nome do arquivo no hospedeiro origem. Né? O usuário não pode ter a opção de escolher o nome do arquivo no destino. Então, está até repetida aqui a informação que você está lá em cima. Né? Então, isso aqui é uma informação importante, tem que ser assim. Ao final da transmissão, mostrar a taxa de transferência obtida em megabits por segundo. Então, quantos megabits por segundo efetivamente foi a taxa de transferência. Né? Então, para a entrega do trabalho, deverá ser elaborado um documento, segundo as normas ABNT, né? E na capa deve constar o nome completo de todos os integrantes do grupo. E no anexo, a listagem completa dos programas. Né? Além de constar no anexo, o programa também deve ser enviado para, né, compilação e execução. Né?
E o documento tem que ter capítulos específicos para explicação da opção do TCP ou UDP. Então, você vai ter que justificar por que escolher um ou outro. Explicação do funcionamento do código da aplicação, mostrando os cabeçalhos utilizados no protocolo da transferência. Né? Não são, são os cabeçalhos do protocolo, não da linguagem de programação. Tá? Então, quando eu falo em cabeçalho, é cabeçalho de protocolo. Não é import, não é include, não é da linguagem de programação. É cabeçalho do protocolo. Tá? Se não lembra o que é isso, dá uma estudada lá para lembrar. Explicação de como foi realizado o cálculo da transferência, da taxa de transferência, né? Como vocês fizeram para calcular em megabits por segundo. Né? Explicação de como o programa deve ser compilado e executado. E print de tela mostrando o funcionamento do programa. Né? Então, o documento com todo o código-fonte deverá ser enviado por intermédio do Canvas. Né? Basta que o integrante do grupo faça a entrega. Tá? Não precisa que sejam todos. Tá? A entrega vai valer para todo mundo que tiver com o nome na capa. Até 5 alunos do grupo. Né? Prazo de entrega até 6/10. Tá? Tem bastante tempo aí para fazer. Né? Eu recomendo que procure fazer logo. Né? Se livre logo do problema. Até porque, como envolve programação, pode engasgar um determinado ponto. Então, nunca é bom para deixar fazer em cima da hora. Né? Bom, o Gabriel falou Python. Python eu já falei, pode. Né? Lucas, alguma condição com relação à pasta onde o arquivo será salvo? Eu não entendi a pergunta, Lucas. Alguma condição, como assim? Se quiser abrir o microfone para falar, pode falar aí. Bom, espera a resposta aqui. Pode, deve ser mais, é a linguagem C, não tem problema nenhum. Na verdade, deve ser mais, é só uma interface para quem... para o GCC, né? Não, diretório, você pode escolher o diretório onde você quiser salvar, Lucas. Só o nome do arquivo é que não pode escolher, tá? Tem mais perguntas aí? Bom, então, vamos lá. Então, vamos então ao nosso assunto de hoje aí. Bom, falar então de web, né? Web, né? Ou www, né? O World Wide Web, né? Web, em inglês, significa teia, né? Então, a ideia é montar um sistema que funcione como uma teia de informações trocada entre documentos, né? Trocada entre vários computadores. Né? A gente vai ver aqui, muita gente pensa, né? Pessoal leigo, quando a gente fala internet, que a internet é web. E a internet não é a web, né? A web é apenas mais um dos serviços que estão disponíveis na internet. Cadê? Vamos lá. Então, o que é a web? A web é uma estrutura que permite acesso a documentos vinculados, espalhados por milhares, né? Milhões, na verdade, de hospedeiros na internet. Né? Documentos vinculados, né? Um vínculo ou um link em inglês, né? O nome link, acho que você já sabe o que é, né? Mas só para não passar em branco aqui. Um link é um local onde você clica em cima, né? E você é direcionado para outro local. Tem um documento aqui. Tem um documento, aí nesse documento está o texto lá dentro, aparece de repente um texto sublinhado. Você clica em cima desse texto, e isso automaticamente abre uma outra página. Pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. Pode ser um botão. Né? Em poucos anos, né, deixou de ser um meio para distribuir dados técnicos
né? A gente vai ver aqui como ele nasceu, tá? Está aqui embaixo, né? Para se tornar a aplicação que milhões de pessoas consideram ser a internet, né? Então, fala, inclusive, um bom tempo que eu trabalhei no suporte, né? Às vezes a pessoa ligava e falava, não, a internet não está funcionando. Eu falo, não, a internet está funcionando. Não, mas não acessei a página tal, né? O cara não acessou a página, acho que a internet não está funcionando. Ele estava com um problema no navegador dele, né? Mas ele acha que é a internet, tá? Então, muita gente, até hoje em dia, associa www com internet, né? Mas como ele surgiu, né? A ideia começou em 1989, né? No CERN, né? Que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, né? Aí eu não vou nem arriscar tentar falar o nome aqui em francês, né? Que o CERN é uma organização que tem hoje dentro dele tem um equipamento, né? Para vocês terem noção do tamanho do CERN, né? O CERN em si é um prédio até pequeno, né? Mas ele tem um equipamento nele, não sei se alguém já ouviu falar, é conhecido como Grande Colisor de Hadrons, tá? Esse Grande Colisor de Hadrons, ele é um círculo, né? E esse círculo, o que eles fazem? Eles aceleram partículas, tá? E começa a partícula a girar nesse círculo, praticamente a velocidade da luz, né? Eles botam um feixe girando para um lado, outro feixe girando para o outro lado, e de repente eles fazem com que esse feixe se cruzem. E as partículas começam a bater umas contra as outras. Por exemplo, elétrons, prótons, tá? Que são acelerados e colidem, eles conseguem quebrar um elétron, quebrar um próton, tá? E gerar novos elementos, fazer pesquisa sobre esses elementos. Tá? Esse pequeno círculo, ele é gigantesco, tá? Ele passa por baixo de vários países na Europa, tá? Então, foi cavado, né? Então, a máquina é enorme, então, um duto enorme, né? E isso foi desenvolvido no CERN, tá? Então, feito para pesquisa nuclear, né? Em 1989, a gente existia uma situação em que já existiam padrões de rede e tudo mais, mas não estavam tão firmes assim, tá? O CERN ele tinha tem, né, redes de computadores lá dentro, e cada pesquisador de cada país levava o seu equipamento para fazer a pesquisa lá no CERN. Era o seu computador, tá? Montava o seu sistema lá. Então, a gente tinha sistemas operacionais diferentes, máquinas com arquiteturas diferentes, então equipamentos completamente diferentes uns dos outros. E gostaria-se de trocar informações. A ideia é que esses cientistas pudessem colocar nos seus computadores informações para que trocassem com seus pares, né? As ideias, as pesquisas que estavam fazendo, para que eles pudessem trabalhar em conjunto e chegar no resultado mais rapidamente, né? Então, a ideia era fazer com que grupos de cientistas de diferentes nacionalidades, né, pudessem colaborar uns com os outros por troca de relatórios, planta, desenho, fotos e outros documentos, né? Já se tinha nessa época o conceito de hipertexto. Hipertexto é o help do Windows é um exemplo de hipertexto. Você já deve ter usado o help do Windows, né? A manpage do Linux também, onde você está lendo, por exemplo, uma página de ajuda e conforme você vai lendo o texto, página em modo texto mesmo, ou texto, né, embora possa aparecer numa janela gráfica, e de repente aparece com as palavras que são sublinhadas ou frases que são sublinhadas. Quando você clica em cima com o mouse, você abre um outro documento, né? Só que o que se tinha nessa época era um hipertexto todo local, todo baseado com informações locais, né? A ideia aqui era fazer algo parecido com o sistema de hipertexto, mas que você clicasse em cima de um link e você não necessariamente precisava acessar o que estivesse local. Você poderia acessar o que estivesse em outra máquina. Então, o link apontando para outra máquina. Então, um hipertexto bastante avançado, né? Então, essa proposta inicial para essa teia de documentos surgiu em março de 1989, eles começaram a trabalhar, né, com um detalhe, né? Quando a gente fala aqui cientistas de diferentes nacionalidades, tá? O problema, na verdade, não era eles serem de diferentes nacionalidades. O problema é que, como eles eram de diferentes nacionalidades, eles traziam equipamentos completamente diferentes dos outros. E a ideia do sistema é que fizesse esses equipamentos se comunicarem, não importa que tipo de equipamento fossem, não precisava haver um padrão entre eles, né? Que é justamente a ideia que a gente tem até hoje na web. Qualquer dispositivo acessa qualquer outro dispositivo na web sem problema, tá? Então, foi proposto em 1989 essa ideia, começou-se a trabalhar, né? E um ano e meio depois, né, o primeiro protótipo, ainda em modo texto, foi apresentado na conferência de hipertexto
de 1991, tá? Hypertext 91. Foi um sucesso muito grande lá, porque primeira vez que estava se vendo um sistema onde se conseguia acessar hipertexto, tá, em máquinas diferentes. Então, o desenvolvimento ficou intenso em cima, tá? E depois, em fevereiro de 1993, mais um ano e meio depois, houve o lançamento da primeira interface gráfica, o Mosaic, tá? Então, o Mosaic é o ancestral de todos os navegadores que nós temos hoje em dia, tá? É um navegador bastante antigo, tá? Se não me engano, foi ele que deu origem ao Netscape, tá? Que foi um dos mais famosos que já existiu, tá? E eu acho, não tenho certeza não, que o Firefox é derivado dele, tá? Bom, então esse aqui é o histórico, tá? Esse foi o objetivo da web, né? Então, nasceu com a ideia de promover a comunicação entre sistemas bastante heterogêneos, né? Então, a página web, né, a gente também chama ela de documento, né? Ela é constituída de objetos, né? Um objeto pode ser um arquivo qualquer, um exemplo HTML, você já deve ter visto bastante código HTML por aí, né? É a base praticamente de tudo para a web, né? Pode ser uma imagem, pode ser um applet, né? Pode ser um clipe de vídeo, né? Pode ser várias coisas diferentes, né? Normalmente, a maioria das páginas web é constituída de um arquivo base HTML e de diversos objetos referenciados, né? Então, a gente tem uma página HTML que chama applet, que chama vídeos, foi aportuguesada a palavra, né? Embedados, mas na verdade é vídeos incorporados, imagens incorporadas, né? Então, um documento base HTML, né, contendo várias imagens, né? Mesmo as páginas dinâmicas, né, que você entra, na verdade, quando você clica em cima não é uma página, mas ela é, por exemplo, um CGI, um executável que vai gerar uma página, normalmente esse executável devolve, né, para o navegador um conteúdo HTML, que sim, foi gerado dinamicamente. Mas normalmente a base de estar por trás de tudo é o HTML. Tá? Então, o arquivo base HTML referencia outros objetos, né, com os que a gente chama de URLs, né? Uniform Resource Locator, né? Então, localizador uniforme de recursos desses objetos todos, né? Cada URL tem dois componentes: nome de hospedeiro, que abriga o objeto, por exemplo, aqui, ó, o nome do hospedeiro, www.gnu.org, e também o nome do caminho, né? Dentro desse servidor, do hospedeiro, www.gnu.org, existe uma pasta chamada Graphics. Dentro da pasta Graphics, esse arquivo PNG aqui, tá? Essa frase está dessa forma aqui porque eu não quis modificar a frase original do livro, tá? Mas, na verdade, a URL ainda tem um terceiro componente, que é o protocolo, tá? Aqui, ó, o protocolo HTTP. Então, ele fala qual protocolo será utilizado para transferir o objeto do servidor até a máquina local, tá? Então, então, o protocolo HTTP, a máquina www.gnu.org e o caminho para o objeto dentro daquela máquina, tá? HTTP é o protocolo, né? Então, vamos ver aqui como é o funcionamento do HTTP, o que tem por trás aí do HTTP. Então, HTTP, né, é a abreviação de Hypertext Transfer Protocol, né? Então, é protocolo de transferência de hipertexto, HTTP. Tá? Então, o protocolo de transferência de hipertexto, tá, ele é definido na RFC 1945 e no RFC 2616. Na semana passada eu cheguei a comentar com vocês rapidamente com o RFC, só para dar uma lembrada aí, RFC é a sigla de Request for Comments. Todo protocolo oficial da internet, ele é definido por um RFC. E um RFC é um documento livre, que qualquer um pode baixar, né? Então, você está desenvolvendo, por exemplo, um novo sistema e precisa fazer com que esse sistema implemente o protocolo HTTP. Você baixa esses dois documentos na internet, é só procurar, só botar na internet lá, RFC 1945 e RFC 2616. Vocês vão conseguir baixar esses documentos gratuitamente. Esse documento escreve HTTP, né?
Ele é executado tanto no cliente quanto no servidor. Aqui do lado a gente tem uma imagem, né? Aqui, por exemplo, um servidor executando o servidor web Apache, né? O software Apache, que é um exemplo de um servidor HTTP. Aqui um PC executando Internet Explorer, um Linux executando Firefox, né? O HTTP ele é da arquitetura cliente-servidor, né? Então, vai uma requisição HTTP, solicitando algo, o servidor manda uma resposta HTTP. Mesma coisa, Firefox, uma requisição HTTP e uma resposta HTTP. Sempre o cliente fazendo as solicitações e o servidor respondendo, né? E a interação faz uma solicitação, vem uma resposta, né? O HTTP ele define a estrutura das mensagens trocadas e o modo como o cliente e o servidor as trocam, né? Normalmente, um protocolo da internet ele tem campos muito bem definidos, tá? Você faz uma transferência, quando a gente fez os exercícios de aqui nosso, né, de exemplo, do programação com socket, a gente viu que a gente definiu uma estrutura, essa estrutura tinha campos, tá? Isso vale para o programa que a gente fez como exemplo, isso vale para o IP ele tem campos bem definidos, o TCP tem campos definidos, o UDP tem campos muito bem definidos, então cada campo com seu tamanho e sua posição muito bem definida, tá? O HTTP e um outro que a gente também vai ver hoje, que é o SMTP, tá? Eles não têm funcionamento assim com base em campos, eles são protocolos que fazem tipo uma conversação, eles trocam mensagens de texto. Então, eles fazem uma conexão e começam a mandar informações textuais. É quase como se os computadores estivessem conversando, tá? E a gente vai ver o formato dessa conversa. É claro que é estruturado, é muito bem definido, mas ele não tem campos pré-definidos, tá? Então, ele é executado tanto no cliente quanto no servidor e define a estrutura das mensagens trocadas e a forma como elas são trocadas entre cliente e servidor. Então, quando o usuário requisita uma página web, tá? O navegador, que aqui no exemplo, por exemplo, o Internet Explorer, né? Envia ao servidor mensagens de requisições para os objetos. Então, ele envia uma requisição, essa requisição ela contém várias mensagens que o servidor vai interpretar para poder enviar a resposta. O servidor recebe essas requisições e responde com mensagem de resposta HTTP que contém esses objetos. O HTTP ele precisa trocar os objetos de forma confiável, tá? Então, ele usa o TCP como protocolo adjacente. Então, está aqui, né, como seu protocolo de transporte subjacente, né? O cliente HTTP inicia uma conexão TCP com o servidor. Então, é o que faz a arquitetura TCP/IP, né? Cliente inicia. Os processos do navegador e do servidor acessam o TCP por suas interfaces de socket. A gente já fez até essa programação, a gente já sabe como é feito. Como usa o TCP, o HTTP não tem que se preocupar com dados perdidos, detalhes em como recuperar de perda, nada disso, né? O HTTP simplesmente usa o TCP para fazer o envio das informações e, tendo a certeza de que o TCP cuida de tudo para que tudo funcione direitinho, ele fica livre para cuidar dos problemas dele, não da transferência. O servidor envia ao cliente, então, os arquivos solicitados, sem armazenar qualquer informação de estado sobre o cliente, tá? Isso aqui é importante, ó. O servidor não armazena informações de estado do cliente. Quando você faz uma conexão com o servidor, faz uma solicitação, obtém a resposta, a conexão é encerrada e a próxima interação não terá histórico nenhum. O servidor não sabe o que você fez no passado, tá? É denominado um protocolo sem estado, porque ele não guarda o estado do funcionamento do protocolo. Isso é importante porque simplifica bastante o projeto, tá? Já que não precisa ficar guardando informações sobre clientes. Como simplifica o projeto, né? Como ele não precisa guardar informações, permite manipular milhares de conexões simultaneamente. Não precisa de buffers para ficar guardando informação, tá? Já comentei com vocês, né? A web utiliza a arquitetura de aplicação cliente-servidor, onde o cliente inicia e faz uma solicitação e o servidor responde. Para isso, um servidor web vai ter que estar sempre em funcionamento, ele tem que ter um endereço IP fixo, né? E pode atender requisições, tá, de vários navegadores diferentes, tá?
Então, dependendo da aplicação e de como ela está sendo usada, uma série de requisições pode ser feita. A gente vai ver logo depois o formato dessas mensagens, né? Então, as requisições podem ser feitas de forma consecutiva, periodicamente em intervalos regulares ou de modo esporádico, né? Então, o servidor vai respondendo, independente da forma como for feita. Mas o programador da aplicação ele precisa tomar uma decisão importante, que é como cada par de requisição-resposta deve ser enviado por uma conexão TCP distinta, né? Ou seja, se um cliente abre vai solicitar uma página que tem vários objetos, né? Por exemplo, um arquivo arquivo HTML, vídeos, imagens, uma série de coisas, tá? Abre uma conexão para cada uma delas. Então abre uma conexão, pega o HTML, fecha. Abre outra conexão, pega uma figura, fecha. Abre outra conexão para outra figura, fecha. Então fica abrindo e fechando conexão. É o que a gente chama de conexões não persistentes, tá? Ou então, todas as requisições de resposta devem ser enviadas por uma mesma conexão TCP. É o que a gente chama de conexões persistentes. O HTTP pode utilizar qualquer uma delas, tá? Fica a cargo da aplicação escolher, tá? O modo padrão é persistente para consumir menos recursos, né? Em vez de ficar abrindo várias conexões, encerrando, que gasta muito recurso, abre uma só. O Luiz está perguntando, né? No caso, quando o servidor guarda a sessão do usuário, isso não se modifica? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre como ele faz para fazer isso, tá? Mas isso quem faz é a aplicação, não é o HTTP, tá? Então, você pode fazer uma aplicação web. Aí, a aplicação, ela guarda informações sobre o usuário. O HTTP, ele não vai guardar, né? O HTTP, ele não faz isso. A gente está falando aqui do HTTP, do protocolo que faz a transferência entre servidor e cliente, tá? Então, como é o formato da mensagem HTTP, né? Então, registro em cache, então, não se refere ao HTTP? Não. O HTTP ele só faz a transferência. Aí, o navegador pode montar uma cache e guardar as informações que ele já pegou anteriormente, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre cache web, que é um passo acima, que é o servidor proxy, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cache, né? Mas a cache ela não faz parte do HTTP, tá? É claro que ele que carrega as informações que estão guardadas em cache, mas ela não faz parte do HTTP. Tá? A gente vai chegar lá, vai ficar mais claro isso. Então, está aqui uma mensagem típica de requisição HTTP, né? Então, conforme eu falei para vocês, não é um... A gente viu alguns formatos de cabeçalho aqui, tá? Você tem campos bem definidos, a gente vai ver também, falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Mas é textual o HTTP, você vai mandando frases para o outro lado, tá? Então, aqui uma mensagem de requisição típica. Get, alguma coisa, host, connection close, user agent, accept language, tá? O que isso aqui está dizendo, né? Primeiro, a mensagem de requisição é escrita em texto ASCII comum, tá? Então, caracteres ASCII é o padrão, tá? Então, não tem letra acentuada, não tem nada. É só o que está constando no código ASCII, tá? Se eu precisar de letra acentuada, eu vou ter que fazer alguma codificação extra em cima, tá? Nesse exemplo aqui, tá? A gente tem 5 linhas. Depois de cada linha, existe um carregar return e line feed, né? Carregar return e line feed. O line feed é pular para a linha de baixo e o carregar return é para ir para o início, né? Então, vem uma linha, volta. Vem outra linha, volta para o início. Vai cada uma numa linha diferente, né? E a última linha é seguida de um comando adicional, carregar return line feed. Então, eu vou mandando uma série de informações e dando enter. Considere esse enter aqui no final. Quando eu entrei com a última, eu dou enter. Quando não tem mais nada a entrar, é dado um novo enter. Então, após a entrada de uma linha em branco, o servidor sabe que ele tem que responder. Bom, então vamos lá. Isso aqui, tá? Essa linha de requisição aqui, ela tem 3 campos, né? Essa linha de requisição GET aqui, tá? Que é o método, a URL e a versão do HTTP. Então, ó,
get /software.html http 1.1. Então, o get está dizendo o caminho, a pasta onde eu vou encontrar o arquivo. E aqui eu estou dizendo para o servidor que eu vou usar a versão 1.1 do HTTP. Né? Essa é a versão que o cliente pede que o servidor fale. Né? Então, o servidor vai falar, no máximo, essa versão que o cliente está solicitando. Se o servidor não é capaz de falar essa versão, ele vai responder uma versão mais antiga. Ele vai informar para o cliente. Todos que falam a versão 1.1, obrigatoriamente falam a versão 1.0. Né? Repara o seguinte, aqui eu estou já enviando o comando para o servidor. Isso significa que já houve a conexão com o servidor. A conexão foi solicitada, a conexão foi aceita e ela foi estabelecida. Então, já estou no servidor. Tá? Aqui eu não preciso passar a URL completa. Posso até passar se eu quiser, mas não preciso. Tá? Mas aqui embaixo, olha ali, host www.gnu.org. Então, estou pedindo para dentro desse servidor pegar essa linha. Né? Mas para que eu passei a linha host, tá? Se eu já estou no servidor, já acessei o servidor, não preciso mais acessar o servidor. Tá? É bastante comum você ter servidores que abrigam várias páginas de várias empresas diferentes. Né? E não é necessário você instalar um servidor diferente para cada empresa. Se você faz apenas hospedagem de página estática, por exemplo, você pode ter apenas uma única máquina, seja ela física ou lógica, e essa máquina abrigar várias páginas diferentes, e elas são acessadas pelo nome do host. Tá? Então, quando você acessa um servidor, você acessa por endereço IP. Mas dentro desse servidor, você pode ter várias páginas virtuais. Então, esse host aqui está indicando que é o host virtual. Está falando que dentro do servidor é para o servidor responder pelo sistema de www.gnu.org. Tá? Então, esse objetivo aqui é apenas para dizer por qual página está respondendo, não é para dizer o endereço IP do servidor. Tá? Connection Close, que vai ser fechada a conexão após a troca de informações. User Agent, ele está dizendo qual é o cliente que está sendo utilizado para acessar a página. Isso aqui pode ser utilizado pelo servidor para mudar o comportamento dele, dependendo do cliente. Tá? Se for, por exemplo, um cliente light de um celular, ele pode montar uma página diferente. Accept Language PTBR. Isso aqui eu estou informando ao servidor qual é o idioma preferido do cliente. Tá? Aqui, no caso, está dizendo que quer português do Brasil. O que está no browser configurado. Então, se entrou na empresa, se a empresa tiver a página de português do Brasil, ela vai fornecer aquela página. Senão, ela vai fornecer a página default dela. Né? Então, a gente vê uma série de linhas mandando informações. Isso aqui foi enviado pelo navegador. O cliente recebe cada linha dessa e toma a sua decisão. O cliente não, desculpa, o servidor. Aqui a gente viu o método GET. Né? Podem existir outros métodos. Né? Os métodos HTTP são isso aqui. Né? GET é quando a gente solicita a leitura de uma página web. Tá? Quando você bota uma informação lá que você escreve, www. alguma coisa, e dá Enter, vai ao método GET. Né? O head solicita a leitura apenas do cabeçalho da página web. Vocês viram a estrutura do código HTML, eu acredito que vocês tenham visto. Né? O código HTML começa com uma tag chamada HTML. A tag seguinte é head, né? Vem informações do cabeçalho /head. Tá? Esse comando é para buscar só essas informações de cabeçalho, para não trazer a página inteira. Tá? Put é quando solicita o armazenamento de uma página web. Né? Você pode usar o próprio navegador para modificar as páginas que tem no servidor? Pode. Tá? Normalmente, isso não fica liberado por questões de segurança. Mas você pode, se você fizer uma boa segurança em cima, fizer uma boa proteção em cima, utilizar o método put para fazer o upload das páginas. Na prática, não se faz isso, né? Porque é bastante arriscado. Tá? Você usa outros métodos para mandar as páginas para o servidor. Mas o protocolo prevê. Né? Post para acrescentar um recurso. Né?
Por exemplo, uma página web pode ser mesmo, tá? O mais normal mesmo do post, tá? É quando você preenche um formulário, por exemplo, que você aperta o botão Submit, enviar, você está enviando as informações para o servidor. Aí é pelo método posting, né? Você vai colocar dentro dele algumas informações para que ele possa processar. Você pode fazer o envio de um arquivo também por post. Assim como o put, você coloca uma página web, delete, você remove uma página web. Né? Link, você conecta dois recursos existentes. Unlink, você desfaz essa ligação. Né? Então, esses são os métodos que a gente pode utilizar. Tá? Na prática, né, os utilizados são get, post e algumas vezes o head. Tá? Tranquilo aí? Então, a gente estava falando da requisição. Né? E a resposta? Quando vai aquela requisição, o servidor vai responder alguma coisa. Tá? Então, exemplo de mensagem típica do servidor. Vou voltar aqui. Ó. Aqui o cliente solicitou que fosse usado o protocolo HTTP 1.1. Então, o servidor está respondendo aqui. Ó, respondendo com a versão HTTP 1.1. O código de retorno é 200 e a string que representa esse código 200. Né? Código 200 é que está tudo ok. A página foi montada corretamente e ela será enviada. Né? Um código bastante conhecido é o 404. Né? Vocês sabem que é o 404, né? 404 é quando uma página não existe. Né? Então, é assim que ele avisa. Ele vai botar HTTP, versão do protocolo, 404, para dizer que a página foi encontrada, dá uma mensagenzinha aqui do servidor, às vezes com alguma razão de por que a página não foi encontrada. Bom, connection close, para dizer também que vai ser encerrada a conexão. Né? Data. Né? A data, então, em que está sendo enviado. Né? Server, a versão do servidor, no caso aqui é o Apache, versão 2.2.3, sistema operacional CentOS, né? Que é uma versão do Linux. Last Modified, 9 de agosto de 2011, às 15 horas, 11 minutos e 13 segundos, no horário de Greenwich. Tá? Então, é a última vez que esse arquivo foi modificado. Tá? A gente vai ver mais para frente a importância disso para cache. Content length, tamanho, tá? do que vem em bytes. Content type, texto HTML, significa que o que vem aqui é um texto HTML, e vem todos os dados aqui, um após o outro. Né? Deixa eu só ver aqui. Ó. Aqui foi solicitada uma página software.html. Né? Então, está mandando como resposta um texto HTML. Se eu tivesse solicitado, por exemplo, uma imagem PNG, apareceria aqui, ó, content type, image/png, né, para dizer que é uma imagem barra o tipo da imagem PNG. Aqui ia vir a codificação daquela imagem PNG. Então, essa aqui, resposta do servidor HTTP. Também uma resposta textual. Tá legal, gente? Se vocês quiserem fazer também um programinha de transferência de arquivo que seja uma conversação, tudo bem. É um pouco mais difícil. Tá? O mais fácil é fazer realmente com campos pré-definidos. Cookies. Tá? São os famigerados cookies, né? Ou biscoito. Né? Cookie em inglês, biscoito. Né? Os cookies, tá agora, né, uma moda do pessoal ter medo dos cookies. A gente vai ver aqui, um cookie não é nada demais. Tá? Um cookie são informações que são colocadas no seu computador. Tá? Na verdade, não se trata de envio de informações para os outros e nem são grandes informações assim. Na verdade, é apenas um número que é colocado dentro do seu computador. Um cookie é uma informação bastante pequenininha, tá? E normalmente, tá? Um cookie não traz perigo nenhum para a máquina. Tá? No máximo, o pessoal que tem mais preocupação com privacidade é que gosta de recusar cookies. Vamos ver exatamente o que é um cookie. Tá? A gente viu que o HTTP ele não tem estado. Tá? Então, ele não existe nenhum histórico para HTTP do que aconteceu antes e do que aconteceu depois. Tá? Aí, Luigi, tu perguntou ali, né?
No caso, quando o servidor guarda a sessão do usuário, não se modifica? É porque, na verdade, é a aplicação. Aí o HTTP, ele fornece meios de guardar essas informações do usuário, né? Normalmente, esse e-mail é ou por intermédio de cookie ou por intermédio de variáveis de sessão, né? Aí, como é o funcionamento desse cookie, tá? Primeiro, vamos ler aqui, ó. É bom que um site identifique o usuário para poder apresentar conteúdo em função da identidade do usuário, tá? Então, você, por exemplo, entra num site, um site de vendas, né? Aí você viu alguns produtos ali. Aí, quando você volta lá, ele está te oferecendo aqueles produtos, né, que você já viu anteriormente. Isso significa que ele está guardando no seu computador as informações dele para ele poder aproveitar? Não é bem isso. Na verdade, o servidor está guardando dentro do próprio servidor. O que o cookie faz é te identificar você por um número, tá? Quando você entra num determinado site, automaticamente todos os cookies que você tem armazenado nesse site são enviados para o servidor, né? E aí, com base nesses cookies, o servidor consegue levantar o que você fez antes, lá dentro, tá? O cookie, na prática, é um pequeno número, uma pequena identificação que você vai receber, tá? Então, basicamente é o seguinte, ó, você tem aqui na sua máquina, você já tem um cookie, é o cookie identificado como eBay, número 8734. Isso aqui está dizendo que o seu browser ele é identificado lá no servidor da eBay por esse número, tá? Aí você entra com uma requisição, né? Por exemplo, lá na Amazon, né? Você ainda não tem uma identificação na Amazon, então o seu servidor ele não manda nada com relação à Amazon. A Amazon recebe, vê que você não é um usuário ainda cadastrado lá, e o que ele faz? Ele cria um cookie que é um número, o número 1678. Ele envia para o seu browser e ele manda o comando setcookie 1678. O seu browser vai guardar essa informação aqui, ó, Amazon 1678. Né? Tem uma informação mínima, pequenininha, é apenas um identificador. Tudo que você está fazendo, na verdade, ó, está sendo guardado no banco de dados lá no lado do servidor. Não existem grandes informações guardadas na sua máquina. Então, você está navegando, está vendo o produto, o servidor está rastreando tudo isso. Mas ele está rastreando e guardando nele, né? Aí você saiu, uma semana depois você volta. Quando você acessa de novo o site da Amazon, o que ele manda? Opa, estou acessando o site da Amazon, ele vê, ó, existe um cookie da Amazon que é o 1678. Então, na requisição vai a linha cookie 1678. Ele recebe o cookie, ele entra em contato com o seu próprio banco de dados, pega as informações do que você costuma fazer lá e te oferece informações personalizadas. Então, criou-se, né, hoje em dia um monstro sobre o que é o cookie, como se fosse uma invasão, né, como se estivessem contaminando o seu computador. É apenas um identificador, tá? Para que a aplicação possa manter sessões suas lá dentro. Mas toda a informação, na verdade, está dentro do servidor, né? Isso quem faz é a aplicação, não é o HTTP. A única coisa que o HTTP faz é fornecer mecanismo para troca de cookies. Tá legal? Ficou tranquilo isso aí? Está um pouco desmistificado aí o que é o cookie? Gabriel está perguntando aqui, né, se ele serve para comunicar sobre o histórico, que não serve para autenticar. Ele não é uma boa maneira de autenticar, tá? Porque não tem grande segurança, não tem nada, tá? Mas você pode utilizar como um mecanismo muito ruim de autenticação. Você pode utilizar, tá? Normalmente não é isso que você faz. Normalmente a autenticação é outra coisa, né? Aí você entra no sistema, aí você entra com o usuário, você entra com uma senha para uma conexão criptografada, e aí você vai ser autenticado no sistema. Aí, uma vez que você é autenticado com usuário e senha, o cookie nem é mais necessário, porque você já autenticou o usuário, tá? O cookie, na verdade, não tá nem, ele não identifica nem o usuário, na verdade, né? O cookie ele identifica um navegador, tá? Esse cookie aqui, 1678, não é você, o usuário, é o navegador que você está utilizando, tá ok? Mas alguns sistemas muito antigos, por exemplo, até usavam cookies no apoio de autenticação, mas no apoio. E hoje, né, a maioria dos sites comerciais utiliza cookies, né? Isso é uma realidade.
Agora, com relação a cache. Falar de cache web. Tá? A cache web, ela tem duas finalidades. Tá? Vou fazer um desenho aqui, vou conversar com vocês sobre elas antes da gente entrar propriamente no texto aqui. Tá? Mas vamos imaginar uma seguinte situação. Tá? A cache web, primeiro, deixa eu responder aqui uma coisa que o Gabriel tinha perguntado. Tá? O Gabriel tinha perguntado aqui, o registro em cache, então, não se refere a HTTP. Não. Tá? A cache, tá? Você tem um nível de cache, que é o nível de cache que fica no navegador. Então, vamos supor que o primeiro navegador que acessa a web normalmente. Então, você tem o navegador, esse navegador está no computador, que acessa a rede, vai para a internet, tá? E chega lá no servidor. Aí você acessa o servidor, aí o servidor monta uma página toda bonitinha e te traz aqui de volta. Aí o seu browser monta essa página. Aí no seu disco, no disco do seu computador, o seu navegador ele guarda um monte de informações, entre elas as imagens que estavam nessa página. De modo que quando a sua máquina vai na internet para ler essa página novamente, se essa página referencia as mesmas imagens, essas imagens já estão no disco, ele já pega diretamente do disco. Não é necessário ir à internet para buscar. Então, com isso, o acesso fica muito mais rápido. Tá? Mas isso é a cache local. Tá? A gente vai falar agora aqui sobre cache web, servidor proxy. Tá? Então, servidor proxy, a coisa muda de figura. Normalmente é feito em ambiente empresarial. Você pode botar em casa também, mas é muitíssimo raro alguém fazer isso em casa. Tá? Você tem uma rede de computadores, então você tem várias máquinas ligadas em rede. Tá? Você tem um equipamento aqui na passagem, que é um firewall. Tá? Esse firewall ele tem a responsabilidade de filtrar tudo que passa entre a rede interna e a internet. Tá? E aqui é a internet, onde você vai acessar lá informações que estão em servidores. O firewall ele faz uma série de filtragens, ele faz uma série de proteções na rede. Tá? Normalmente, o firewall atua no nível da camada de transporte e da camada de rede. Ou seja, ele trabalha muito bem com os protocolos TCP, UDP e IP. Então, ele pode fazer uma série de filtragens, uma série de proteções com base nas informações de cabeçalho desse protocolo. Agora, ele não é muito bom para fazer filtragens, vamos falar assim, com uma granularidade mais fina. Você pode até botar dentro dele um software para isso, que é um software que a gente chama de proxy. Tá? O proxy, ele, na verdade, de forma geral, ele é um software que ele entende o protocolo da aplicação. Você tem vários tipos de proxy. Um dos tipos de proxy é o proxy web. Né? É um dos proxies mais famosos que tem. Então, normalmente, quando a gente fala proxy, a gente já está se referindo a proxy web. Mas existem outros tipos de proxy. O que o proxy web faz? Ele é capaz de interpretar o conteúdo da informação que está passando por ele. Né? Normalmente, como o Firewall, ele é bastante atarefado, tá? Ele precisa fazer bastante verificações de segurança. A gente botar uma carga muito grande em cima dele não é uma boa ideia. Tá? Ele pode ser, então, um gargalo à sua rede. Então, o normal é você cria um servidor na rede, que chama de servidor proxy, a parte do firewall. Mas se for uma rede também que está com folga de banda, tá, o firewall está legal, não tem muito problema, você pode botar dentro do próprio firewall. Tá? O proxy, na verdade, pode ficar em qualquer lugar. Mas o que você configura no firewall? Se qualquer máquina dessas aqui, da rede interna, tentar sair para a internet diretamente para acessar a web, quando bate no firewall, pá, tá? O firewall não deixa passar. A única máquina que o firewall autorize que acesse a internet é o proxy. Então, se uma determinada máquina quer acessar a internet, o que ela tem que fazer? Ela tem que solicitar ao proxy essa informação. Tá? Aí o proxy passa pela filtragem dele para saber se isso que você quer acessar é válido, se aquele site pode ser acessado, se aquele conteúdo pode ser acessado. Então, ele entende o protocolo da aplicação. Tá? Uma vez que, se não puder, ele vai e nega. Agora, uma vez que esteja autorizado, o que ele faz? Ele vai acessar a internet. Aí, quando bate aqui no firewall, né, o firewall deixa o proxy passar. Tá?
Aí o proxy vai lá para a internet, vai lá no servidor. Ao servidor, tá? Recebe a solicitação, responde, resposta volta, né? Passa pelo firewall novamente e vem para o proxy. Novamente, o proxy analisa a informação para ver se essa informação é uma informação válida. Tá? Se for uma informação válida, o que o proxy faz? Vem e entrega ela para a máquina. Então, o proxy fica no meio do caminho fazendo toda a parte de segurança. A gente fala que o firewall, embora exista um equipamento específico de firewall, o firewall, na verdade, não é só um equipamento. O conceito de firewall é um sistema firewall. E o proxy, na verdade, ele faz parte do sistema firewall. Ele faz parte do sistema de proteção de uma empresa. Né? Ele pode ter, por exemplo, ele normalmente tem um antivírus. Você está pedindo um download de um arquivo, ele tá pegando esse arquivo, ele verifica se esse arquivo não tem vírus, aí faz uma série de verificações. Né? Agora, uma outra coisa, né? Esse usuário solicitou essa informação. O proxy acessou. Aí, beleza. O que ele faz? O proxy, normalmente, ele tem uma unidade de disco de um tamanho razoável, e ele guarda em cache essa informação. Tudo que ele pegou da internet, ele mandou para lá, mas ele guarda também uma cópia numa cache. Vamos supor que agora uma outra máquina, tá? Essa máquina aqui, queira também acessar a internet. O que ela faz? Ela vai lá no proxy e faz a solicitação. Se essa informação já estiver no cache, ele não precisa verificar na internet, não precisa na internet, ele já responde direto. Né? Então, o acesso a partir da segunda máquina, a partir do segundo acesso, fica bem mais rápido quando as informações já estão no proxy. Um exemplo bastante prático disso, você imagina uma empresa aí que tenha 300, 400, 500 máquinas, todas elas Windows. E, de repente, entra uma daquelas grandes atualizações do Windows que baixa arquivos pesados para caramba, bem grandes. Imagina 400, 500 máquinas acessando a internet para buscar o mesmo conteúdo. Você vai começar a congestionar a sua saída para a internet. Se você usa um proxy, toda essa informação ela fica guardada em cache. Então, você só faz o download da atualização uma única vez. E essa atualização que está no proxy é distribuída automaticamente para todas as máquinas quando elas solicitam. Tá? Então, acelera muito o acesso à internet. Tá? O proxy é uma excelente ferramenta da gente ter quando a gente tem mais máquinas, porque faz o cache e ainda é um bom ponto de a gente programar uma segurança para a rede. Então, tá legal o conceito de proxy, como funciona. Tá? Bom, então, visto isso aí, vamos lá. Então, cache web, servidor proxy, é uma entidade de rede que atende requisições HTTP. Já que ele é um proxy da web, ele fala o protocolo HTTP. Então, ele tem sua própria unidade de armazenamento, né, o cache, tá? E mantém cópia dos objetos recentemente requisitados. O requisitor está lá. Então, o navegador de um usuário, né, pode ser configurado de modo que todas as requisições sejam dirigidas ao proxy web. Isso é fácil de configurar, você entra na configuração dele e faz essa configuração. Tá? Inclusive, quando você está no ambiente empresarial, que você recebe as informações por HTTP, por DNS, então você também pode receber o proxy automaticamente. Não precisa nem configurar a máquina. Né? No ambiente de empresa, tá, você troca esse pod, né? Esse pod você troca por dev. Aí o navegador, então o navegador ele estabelece a conexão TCP com cache web, né? Isso que a gente viu aqui, ó, tá? O navegador estabelece a conexão com o cache e o cache que estabelece a conexão com o servidor. Né? O cache primeiro verifica se está armazenado localmente. Se tiver, já envia a resposta diretamente para o cliente. Tá? Se não estiver, ele abre uma conexão TCP com o servidor web, faz a requisição, envia para o cliente e guarda as informações. Tá? Sempre guardando uma cópia localmente. Um excelente servidor proxy tá? É o Squid. Tá? O site é www.squidcache.org, se não me engano. Ele é gratuito, tá? Ele é um projeto da GNU, é um dos mais utilizados, tem um excelente sistema de segurança.
Então, cache web pode reduzir substancialmente o tempo de resposta para a requisição de um cliente. Fora a parte de segurança que eu comentei também com vocês. Tá? Também pode reduzir de modo substancial o tráfego no enlace de acesso a uma instituição qualquer da internet. Tá? A utilização maciça de proxies ajuda a diminuir muito o tráfego em toda a internet. Então, empresas sempre possuem proxy. Sempre vale a pena. Bom, mas vamos imaginar a seguinte situação. Né? Um cliente solicita uma informação para o proxy. O proxy pega na internet e guarda na cache. Aí, beleza, está lá guardado. Aí o servidor muda essa informação. Ele salva uma informação mais recente. Aí um outro cliente solicita ao proxy. O proxy ele tem a informação salva localmente. O que ele faz? Como ele sabe se a informação que está salva localmente é uma informação válida, que ela ainda não foi atualizada no servidor? Então, o problema é, a cópia de um objeto existente na cache, ela está atualizada ou ela está desatualizada? Tá? Então, o HTTP ele tem mecanismo para permitir que o cache verifique isso. Tá? Normalmente dentro da requisição HTTP, ele acrescenta uma nova linha, uma linha do tipo if modified since. Tá? Então, o cliente solicita ao cache, o cache faz essa passagem para o servidor web, chamado get condicional. Então, o que ele faz? Get, por exemplo, para pegar kiwi.gif dentro do diretório fruit, tá? No site www.exocutcuisine.com. Só que ele já tem essa imagem do kiwi guardada nele, no cache. E quando ele armazenou essa informação no dia 7 de setembro de 2011, às 9h23. Aí ele manda para o servidor web a linha if modified since. Tá? Se essa imagem não foi atualizada, se a informação que está em cache ainda é válida, o servidor responde com http/número do protocolo, código 304. Código 304 significa não modificado, ou seja, pode usar o que você tem na sua cache. Então, com isso, é um acesso muito rápido na internet, bate no servidor e já volta a resposta, dizendo se está atualizado ou não a versão que está na cache. Se não tiver, ele vai responder que 200 ok e vai trazer a nova imagem. Tá? Então, é através desse campo, if modified since, que o cache pode saber se a informação que ele tem está atualizada ou não. Tá ok, gente? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Transferência de arquivos. Né? Então, a internet ela tem um protocolo oficial para transferência de arquivos, para fazer download ou upload de arquivos. Esse protocolo ele é conhecido como FTP, que é File Transfer Protocol, né? Protocolo de transferência de arquivos. Tá? Bom, aí vem uma questão aqui, né? A internet ela já tem o TCP. E o TCP ele é um protocolo de transferência confiável. Né? Então, parece que é trivial fazer uma transferência de arquivos. E, na verdade, é trivial fazer uma transferência de arquivos. Tá? Vocês vão fazer esse programa de transferência de arquivos, se usar o TCP, vai ser bastante fácil fazer. Tá? Mas o FTP ele faz mais do que uma simples transferência de arquivos. Tá? Ele cuida de mais detalhes. Tá? Ele faz, por exemplo, autorização de acesso, ele faz denominação, faz representação entre máquinas heterogêneas, então a gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Fazendo com que o protocolo seja um pouco mais complexo. Tá? A estrutura é mais ou menos essa aqui. Você é um usuário local, aí você tem um sistema de arquivo local que está no seu computador, então você tem uma interface FTP do usuário. Essa interface FTP está falando com o seu sistema local. Tá?
Mas, ao falar com o sistema local, você vai estar usando um software cliente FTP que está se comunicando com o servidor FTP. Então, você pode... O que você usa o FTP para quê? Para fazer transferências do seu sistema local para o sistema remoto ou do sistema remoto para o seu sistema local. Então, ele é usado para transferir arquivos nos dois sentidos. Tá? E ele faz isso de uma forma bastante eficiente. Tá? Então, o FTP oferece, além da transferência propriamente dita, acesso interativo. Tá? Por intermédio de acesso interativo, você entra no servidor, muda a pasta do servidor, você vê o conteúdo do diretório do servidor, então você consegue fazer várias interações com o servidor. Tá? Deixa eu ver. Eu não tinha planejado aqui, não, mas deixa eu abrir aqui uma pasta, ver se eu vou conseguir aqui. Que tá, por exemplo, o navegador ele fala FTP, tá? Então, FTP, deixa eu pegar aqui. FTP, acho que é Unicamp, tem um servidor FTP público. FTP, tá faltando N. Unicamp.br. Agora o Chrome que não abre mais. Os browsers agora não tem mais interação FTP. Deixa eu ver se tem algum outro que tem aqui. Microsoft Edge, será que tem? Eu estou tentando aqui com o Firefox. Firefox também não foi. Eu não sei porque foi surpresa para mim essa, eles tiraram esse Deixa eu ver o Edge aqui. Dessa eu não sabia também. Também não está indo. A pena. Só me dá um minutinho, deixa eu pegar um... Eu tenho um programa aqui que eu acho que faz o FTP. É o PUTTY. Programas... Deixa eu ver aqui se o PUTTY tem. Eles não... Também está assim agora. Eu tenho uma versão mais antiga do PUTTY, uma última tentativa aqui. Ah, não tem, infelizmente não tem. Ah, peraí. Um bem velho aqui. Um SCP. Ah, esse aqui fala FTP. Vamos ver aqui se ele vai... Vamos ver se o servidor ainda está aberto lá, né? Ele sempre pede usuário e senha. Se você fornecer usuário anônimo e qualquer senha, você entra como anônimo. Deixa eu ver se ele... Abriu aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um servidor FTP, ó. Né? Então, aqui, tá vendo? No lado esquerdo está a minha máquina, no lado direito está a máquina do servidor.
Então, aqui tem várias pastas, pub, pub2, pub3, pub4. Isso aqui, na verdade, cada pub desse deve ser um servidor diferente. Então, o FTP permite, eu vou entrar aqui em pub, tá? Aí você tem Apache, apoio, card, vários lugares para você fazer download de software, né? Fedora, tá? Releases, tá? Então, 38. Você pode baixar o Fedora 38 daqui, né? Então, o que é o servidor FTP? Nos dois lados você pode ficar entrando, mudando o diretório conforme você queira, né? Eu vou buscar aqui, vou para a raiz aqui, tá? Vou entrar. E aqui na raiz eu vou buscar esse arquivo compose.id, eu quero jogar para minha máquina local, tá? Eu pego, arrasto, trago para cá, ele vai fazer a transferência, mando copiar, né? Fez a cópia do arquivo, né? Então, a ideia do protocolo FTP é essa aqui. Você tem um sistema de arquivo local, um sistema de arquivo remoto, e você consegue fazer a troca de informações entre cliente e servidor, né? O FTP, ele não está sendo mais assim... para fazer download de drivers da internet, aí tudo bem, tá? É feito com facilidade, sem problema nenhum, não precisa de segurança, não precisa nada. Agora, se você vai acessar um sistema remoto seu, com usuário, com senha, normalmente é melhor usar versões mais novas, como o SFTP, tá? Que é um FTP seguro, tem toda uma criptografia por cima. Então, queria só mostrar para vocês qual é a ideia de como funciona. Eu estou cego aqui, deixa eu pegar vocês de volta. Então, o que o FTP oferece? Acesso interativo, né? Vocês viram que eu posso navegar nas pastas do servidor à vontade, funciona praticamente como um file manager, né? Ele aceita especificação de formato. Eu posso dizer se eu quero fazer transferência em formato binário ou em formato textual, tá? Na verdade, quando eu digo formato binário textual, se eu falo transferência binária, ele vai transferir o arquivo exatamente como o arquivo é, bit a bit, sem se preocupar com o conteúdo. Se eu falar que eu quero transferência textual, ele vai fazer uma compatibilização do tipo do arquivo, tá? Se um computador utiliza uma codificação para dados e o outro computador utiliza outro tipo de codificação, ele vai converter esses formatos, tá? Que é a representação, tá? Ele tem controle da autenticação. Eu entrei com usuário anônimos, então, quando eu entrei, ele me jogou no diretório de anônimos, tá? Que é onde eu posso fazer download de informações. Se eu entro com o usuário legítimo do sistema, né, usuário e senha, eu posso fazer upload de arquivos, download de arquivos, posso modificar o sistema de arquivos, posso fazer uma série de mudanças no servidor, tá? E ele é um protocolo extremamente rápido para transferência, tá? Praticamente o protocolo mais rápido que existe para transferir arquivos na internet, tá? Então, os clientes usam o TCP para se conectar a um servidor, que aguarda conexões e cria processos escravos para tratar cada conexão. Então, você tem um cliente, né? E você tem um servidor aqui. O cliente solicita a conexão ao servidor. Quando o servidor aceita a conexão, o que ele faz? Ele cria um processo filho. No modelo atual, cria um thread filho, na verdade, né? E é feito uma conexão aqui, né, de socket entre cliente e servidor. Essa é a transferência de controle que a gente chama, tá? Então, é feita uma conexão de controle que transporta os comandos. São aqueles comandos para pedir para listar o conteúdo, para mudar de diretório, tá? Agora, quando eu peço a transferência propriamente dito, o que é feito? Tá? É feita uma outra conexão, tá? É aberta uma outra conexão entre cliente e servidor, só para transferência dos dados. Então, enquanto eu continuo podendo trocar comandos por uma conexão, a outra conexão me faz o download ou o upload do arquivo, né? Então, as conexões de transferência de dados podem ser criadas dinamicamente, né? Mas a de controle ela é persistente, é uma só, né? Então, a conexão de controle é estabelecida na porta 21 do TCP, então, ele abre uma conexão na porta 21, e sempre que eu peço uma transferência de dados, é feita pela porta 20 do TCP, tá? Então, o FTP, tá, utiliza duas portas diferentes para poder trabalhar. Tá ok
FTP? Bom, então vamos lá. Bom, um outro sistema, um outro exemplo de aplicação, tá? Correio eletrônico. Bom, correio eletrônico aqui, né, o famoso e-mail, todo mundo sabe como funciona. Vamos ver então a estrutura dele. Bom, antes disso, vou fazer um histórico aqui do correio eletrônico. Qual o problema do correio eletrônico? Vamos ao modelo antigo da internet. Você tinha internet, tá? E ligado à internet, você tinha basicamente corporações. Essas corporações, né, tinham, por exemplo, uma grande máquina ligada à internet, tá? E essa grande máquina tinha terminais ligados a ela. O usuário, quando ia usar e-mail, ele estava acessando um terminal de uma dessas máquinas. SCTP, Vitor está falando do SCTP, eu não estou lembrado dele, não. Deixa eu dar uma pesquisada aqui rápida. Se eu lembro dele. Nem achei referência na internet, não. É SCTP mesmo? Foi o que eu falei, por exemplo, SFTP? Cadê o mouse? Não, SFTP, que foi o que eu comentei agora há pouco, não? Olha, eu acho que esse Stream Control Transmission, tá? Ele é um protocolo, mas ele, embora muita gente, eu acho que é ele, tá? Vou ter que pesquisar mesmo. Mas eu acho que esse é um protocolo muito usado para jogos e para controle de conferência entre várias pessoas, né? Se for o que eu estou pensando, esse SCTP, tá? O Screen Control, ele, na verdade, ele é um protocolo de aplicação que ele facilita a manutenção de sessões entre duas máquinas. Mas, na verdade, ele usa o protocolo de transporte utilizado por ele é o UDP. Mas eu vou ter que dar uma pesquisada lá para ver se é isso mesmo. Tá? É disso mesmo que você está falando, né? É um protocolo para jogos, né? Então, ele é um facilitador, tá? Muita gente pensa que ele é um protocolo de transporte porque ele toma o lugar do protocolo de transporte. Na verdade, ele não é de transporte. Ele fica lá na camada de aplicação e ele usa o UDP como protocolo subjacente, né? Ele tem sido muito utilizado para chat e para jogos, para desenvolvimento de jogos, para comunicação entre jogos, mas pelas facilidades de programação que ele traz. Mas no final é o UDP. Sobre o SFTP, só para comentar, né? Existe um protocolo chamado SSH. SSH é Secure Shell, tá? SSH ele é um esquema de criptografia assimétrico que é usado para fazer uma criptografia entre duas pontas de comunicação, tá? Então, você pega duas máquinas, você pode usar o SSH como base de comunicação entre as duas máquinas, tudo que se passa por esse canal vai ser criptografado, fazendo a proteção em cima. O SFTP, ele é o protocolo FTP, mas tunelado pelo SSH. Porque o FTP ele tem várias questões de segurança em cima dele. Por exemplo, quando você manda usuário e senha por ele, vai num pacote aberto. Aquilo que você bota como usuário e até a senha que você coloca vai sem criptografia nenhuma, né? Então é fácil um ataque. Existe um software chamado Sniffit, que você pode deixar ele na rede e ele monitora tudo que está passando por ali. E se você fizer uma conexão FTP, ele captura o seu usuário e senha. O SFTP, como é criptografado, te protege desse tipo de problema. Então, aqui, né, voltando ao nosso correio eletrônico. Esse era o modelo da internet antigo. Máquinas com administradores, com endereços confiáveis, todos se conheciam na internet. Então, quando o que era o sistema de e-mail? Você tinha uma máquina aqui,
você tinha um sistema num outro local parecido, né? Também uma máquina administrada por uma pessoa responsável por aquela máquina, uma pessoa conhecida, e a troca de e-mail acontecia entre os dois sistemas, né? Alguém mandava e-mail, passava pela sua máquina, ia para outra, até chegar do outro lado. Então, era um sistema confiável, né? Com o surgimento da microcomputação, máquinas sem controle administrativo, quando o usuário é o dono da própria máquina, o usuário faz o que ele quer da máquina, agora nós podemos colocar na internet uma máquina ligada diretamente, eu coloco qualquer software nessa máquina. Então, esse software ele pode sair atacando todo mundo, atacando para tudo quanto é lado, né? Distribuindo spam e tudo mais. Só que todo o SMTP, que é a base do correio eletrônico, ele é dessa época, né? Vamos falar assim, da época boa, né? Onde tudo era confiável. Então, ele não foi um protocolo criado com esse tipo de preocupação, né? E então é um protocolo bastante difícil da gente manter a segurança nele, né? Tem esse problema de spam, tá? Ele tem uma integração com o DNS que é complicada. Então, ele é um protocolo realmente complexo, tá? E não dá para simplesmente mudar de uma hora para outra tudo, acabar com todos os servidores de e-mail e fazer uma coisa nova. Bem ou mal, está funcionando bem, né? Então, apesar dos problemas, ele está caminhando. Mas ter em mente o seguinte, é um protocolo que dá trabalho, então o administrador de um sistema de correio eletrônico ele tem trabalho diário, intenso, né? É uma briga de gato e rato, mas o sistema funciona. Então, os primeiros sistemas de correio eletrônico, eles, na verdade, eram formados por protocolos de transferência de arquivo, parecido com o FTP. Tá? A convenção era a seguinte, você escrevia um texto que você queria mandar para outra pessoa, em outro lugar, aí você botava o seu texto aqui, papapá, 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 aí lá em cima você botava fulano, arroba, né, algum lugar. Você entrega isso para o sistema de correio eletrônico, o sistema olha a primeira linha, ele vê o endereço destinatário, ele promove a transferência dessa mensagem até a caixa do destinatário. A convenção era que a primeira linha continha o destinatário, né? Então, a primeira linha de cada mensagem contém o endereço destinatário. Com o passar do tempo, se tornou-se óbvio o seguinte, tá? O envio de mensagem para um grupo de pessoas não era conveniente, tá? A forma normal de se fazer era você pegava o mesmo arquivo e ficava mudando aqui no cabeçalho o nome de cada um para quem você queria mandar. Claro que tem algumas soluções, né? Você pode, por exemplo, montar uma lista local, parecida com a lista de distribuição que você tem no WhatsApp, e você coloca aqui em cima a especificação da sua lista local. O sistema entra na sua lista local e você manda para aqueles vários destinatários. Mas você tinha que ficar montando essas listas locais para cada vez que você fosse mandar uma mensagem, o que era bastante chato. Tá? Outra coisa, a mensagem não tinha uma estrutura interna, dificultando seu processamento, né? Por exemplo, uma mensagem referencia a outra, né? Hoje que você tem que foi lançado pelo Gmail, mas você tem no Outlook também e alguns outros temas, onde quando você dá uma resposta, vem junto a mensagem original para que você possa saber que aquilo é a continuação de uma conversa. Sem essa estrutura interna, não dá para fazer isso. Não dá para saber que mensagem é a continuação de qual outra mensagem. Tá? O remetente nunca sabia se a mensagem havia chegado ou não. Tá? Na verdade, hoje continua sem saber diretamente. Mas indiretamente tem como saber. Porque você manda a sua mensagem, tá? E se o servidor não consegue fazer a entrega por alguma razão, ele te informa que não foi possível fazer a entrega. Né? Se ele consegue fazer a entrega, ele não informa nada. Então, pela omissão da informação, você sabe se foi entregue ou não. Né? Não era possível também enviar mensagem com mistura de texto com multimídia. Né? Por exemplo, você mandar uma mensagem contendo áudio, ou contendo um arquivo de vídeo, ou contendo uma imagem. Tá? Não dava. Era só apenas texto. Tá? Isso aqui também tinha solução. Tá? Mandar uma mensagem com conteúdo multimídia. Tá? Existia na época, tá? Se procurar até hoje, deve existir um programa chamado UEncode. UEncode. Tá? Ele é um codificador em que você pega um arquivo binário qualquer e passa por esse UEncode. Ele tem a capacidade de gerar um arquivo ASCII que representa aquele arquivo binário. Então, você pega, por exemplo, um vídeo,
passa pelo o encode, ele vira um arquivo ASCII. E como o sistema de correio eletrônico é por ASCII, você anexa esse arquivo criado com o encode. Aí, quem recebeu esse arquivo, você tinha que avisar para ele que era um arquivo do tipo encode, aí ele ia pegar e ia passar pelo programa UDecode. Aí o programa UDecode fazia o processo inverso, pegava o programa ASCII e gerava o arquivo binário original. Tá? Então, assim, era possível fazer envio, sim, mas era bastante trabalhoso. Tá? Agora, isso aí era bem antigamente, tanto que a proposta para correção e para melhoria disso aqui, ó, quando veio em 1982. Tá? Foram feitas as propostas, tá, para melhoria do sistema de correio eletrônico. E aí foi publicado em duas RFCs, né, que são aqueles documentos oficiais da internet. A RFC 821 e a RFC 822. A RFC 821, cuidando do protocolo de transmissão, né, que é o protocolo que faz a transferência da origem até o destino. Ou seja, o protocolo que a gente vai chamar de SMTP. E o protocolo de 822 falando sobre o formato da mensagem. Agora, essa mensagem tem um formato que você pode anexar nela documentos, binários, arquivos, áudio, vídeo. Você pode colocar qualquer coisa na mensagem, que agora, como você tem uma estrutura, essa mensagem aguenta carregar isso. Então, o sistema de correio eletrônico, a partir dessa reformulação, tem 3 componentes principais. O agente de usuário, que é o software com o qual você interage. Tá? Então, você compõe a sua mensagem de e-mail, você lê a sua mensagem de e-mail utilizando esse agente de usuário. Né? Você tem o servidor de correio eletrônico, né? Aqui representando, tá, o servidor de correio, é a máquina, tá, que vai receber a informação do seu agente de usuário, né? E você tem o protocolo SMTP, que a gente chama de Simple Mail Transfer Protocol. Tá? Esse Simple Mail Transfer Protocol é que ele é encarregado de fazer a transferência desde a origem até o destino. Tá? Na prática, isso aqui pode estar na mesma máquina ou não. Normalmente não está na mesma máquina. Tá? O webmail a gente vai estudar um caso à parte. Tá? Então, esquecendo um pouco o webmail, você tem programas para você compor o seu e-mail. Né? Os mais conhecidos são Thunderbird, Eudora, Outlook, tá? Onde você interage com esse programa lê os e-mails do servidor, puxa para ele, apresenta para você, você lê, você responde tudo que tem que responder e ele faz envio para o servidor. Tá? Então, na prática, você tem um programa aqui, o agente usuário, e esse agente usuário ele envia para o seu servidor local por intermédio também do SMTP. Então, SMTP aqui. Tá? Então, SMTP transfere do seu local para o seu servidor. Aí o servidor recebe, faz uma série de verificações em cima e o servidor envia para o servidor de correio eletrônico lá do destinatário. Né? Quando chega aqui no destinatário, né, o que ele faz? Ele armazena isso numa caixa postal local. E aí o usuário que precisar ler essa mensagem, depois vai buscar nessa caixa postal dele. Né? Então, você tem as 3 figuras aqui. O agente de usuário, né? Aqui na origem foi usado para compor a mensagem, no destino é usado para ler a mensagem. Você tem os servidores que trocam as mensagens entre eles. E você tem o SMTP, que é o protocolo de transferência. Tá? Então, o agente usuário permite que os usuários leiam, respondam, encaminhem e salvem as mensagens do sistema. Né? Quando a mensagem é composta, o agente de usuário envia para o seu servidor de correio, por aqui, usando o protocolo SMTP. Tá? E para ler uma mensagem, o agente usuário busca a mensagem, tá, na caixa de correio, lá no servidor do outro lado. Então, os servidores de correio, eles formam o núcleo da infraestrutura de e-mail. Né? Cada destinatário, né,
vai ter a sua própria caixa postal, tá? Que é localizada em cada um desses servidores. Então, a ideia é que, né, vamos falar lá no servidor destino. O servidor destino está aguardando por informações, né, o servidor SMTP. Vem a mensagem. Essa mensagem vem no formato SMTP, vem pelo protocolo SMTP. Né? Quando chega no servidor, normalmente o servidor ele tem uma série de trabalhos, ele não só recebe. Tá? Quando ele recebe, quem está enviando se identifica para ele, ele faz algumas verificações para saber se aquele cara é quem ele fala que é. Tá? Depois que ele recebe, existem servidores de apoio, por exemplo, servidor anti-spam. Ele manda a mensagem para o anti-spam. O anti-spam vai fazer uma série de verificações para determinar se aquilo é spam ou não, e ele responde para o servidor de e-mail. É spam, não é spam. Se for spam, dependendo do nível de spam, o servidor de spam, na verdade, ele faz uma categorização. Tá? Ele dá uma nota para aquela mensagem. Essa nota ela pode ficar em 3 faixas. Tá? Numa faixa que ele considera que é spam, ele não tem dúvida que é spam. Né? Uma faixa que ele considera que é legítima, que está ok. E uma faixa que ele está em dúvida se é spam ou não. Se ele tem certeza que é spam, normalmente ele joga fora. Nem chega para você. Se ele ficou nessa área de dúvida aqui, normalmente ele marca como spam, mas ele te manda. Ele fala, ó, isso aqui é spam. Ou ele acha que é spam. E aí você julga se é ou não. Né? Se cai na faixa da heurística que está ok, ele aceita normalmente. Então, passou pelo anti-spam, ele manda para um outro servidor de apoio, né, que é o servidor de antivírus. O servidor de antivírus vai verificar se essa mensagem tem vírus ou não. Tá? É um antivírus de servidor. Tá? Por exemplo, se você está com um servidor Linux, esse servidor Linux ele vai fazer, ele tem um antivírus nele para verificar, por exemplo, se aquele arquivo tem vírus de Windows. Tá? Ele não executa código de Windows, mas ele é capaz de verificar se tem vírus de Windows para proteger os clientes dele. Passou pelo antivírus, passou pelo anti-spam, ainda pode fazer algumas séries de outras verificações, mas normalmente o que ele faz? Tem uma série de caixas postais. Ele vai e guarda essa informação numa caixa postal específica. Né? Mais tarde, né, quando está guardado nessa caixa postal, mais tarde, quando você quer ler o seu e-mail, você vai pegar o seu agente usuário, você vai lá no servidor, se autentica, o servidor vai te dizer se tem coisas novas ou não na caixa, se tiver coisa nova, manda para o seu agente usuário, que recebe essas informações, tá? E te mostra, você vai fazer composição e tudo mais. Então, só para não passar em branco o slide aqui, né? Os servidores de correio formam o núcleo da infraestrutura de e-mail, né? Então, são os servidores que trocam informações entre si. Cada agente usuário só fala com o seu próprio servidor. E os servidores falam entre si. Né? Então, se você é cliente, por exemplo, do Gmail, e vai mandar para uma conta no Hotmail, por exemplo, que é da Microsoft, você fala com o seu servidor. E o seu servidor do Gmail é quem manda as informações para o Hotmail. O seu cliente não manda diretamente para o Hotmail. Tá? Até porque, quando passa para o seu servidor, ele vai verificar se você é um usuário legítimo que pode estar mandando essas informações. Cada destinatário tem caixa postal própria localizada nesses servidores. Né? Então, as caixas postais são privativas de cada usuário. Tá? Uma mensagem típica inicia a sua jornada no agente usuário do remetente, vai até seu servidor de correio. Né? Então, completar o quadro lá em cima, né? Isso aqui é o agente usuário do destinatário. Está aqui, agente usuário. Você tem na origem um agente usuário. Esse agente usuário manda para um servidor local dele. O servidor local dele também verifica se isso é spam ou não. Tá? Isso que ele está mandando.
O servidor local também passa por um antivírus para evitar que ele mande vírus, até porque se um servidor está deixando sair mensagem com vírus, ele pode começar a ser sancionado pelos outros servidores. Existem listas negras de servidores de e-mail, né? Servidores que mandam, por exemplo, muito arquivo com antivírus. Então, o vírus é verificado tanto na origem quanto no destino. É redundante? É, mas por questão de segurança faz-se assim, né? Então, na origem é verificado por spam, por vírus, aí vai por SMTP para o destino, novamente spam e vírus, né? O SMTP é o principal protocolo da camada de aplicação de correio eletrônico da internet, tá? Existem outros que a gente vai ver, que é o POP3 e o IMAP, né, que trabalham em conjunto com o SMTP para fornecer apoio para leitura de e-mails, né? Ele usa o serviço de transferência de dados confiável do TCP para transferir essa mensagem, tá? Quando um servidor de correio envia correspondência para outros, age como um cliente, tá? Então, nessa nossa figura aqui, ó, nós temos um agente usuário mandando uma mensagem para um servidor. Ele manda a mensagem, quando ele manda, ele também usa SMTP. Nesse caso, nós temos cliente mandando para o servidor. Aí esse servidor vai transferir para o outro servidor. Nesse caso, esse servidor está atuando como um cliente e o outro como um servidor, tá? Então, os servidores FTP, quando estão transferindo, atuam como cliente, né? Então, quando um servidor de correio envia correspondência para outros, ele age como um cliente. Quando ele recebe, ele age como um servidor, tá? Então, existe toda uma comunicação onde um se comporta como cliente e outro se comporta como servidor. Isso tem que ser respeitado. Bom, então, o próximo passo é falar desses protocolos, tá? O SMTP, o POP3 e o IMAP, né? Aí, pessoal, sei que está cedo, tá? Ainda falta aí 15 minutos, mas eu não vou adiante, não, tá? Eu vou parar aqui. A gente vai ver o protocolo SMTP, o POP3 e o IMAP, todos eles juntos, na semana que vem, tá? A gente está bem dentro do programa aí, né? Então, vou dar uma parada agora, que vai ser melhor que a gente veja esses 3 protocolos juntos, e ficar vendo cada um, ver o SMTP hoje, começar a ver, parar ele no meio, para continuar vendo semana que vem e ver os outros semana que vem, tá? Então, a gente consegue fazer uma comparação melhor fazendo dessa forma, né? E algum quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ainda com relação ao trabalho, se quiser repescagem, né? Pessoal que chegou mais tarde aí, mais cedo eu falei do trabalho, tá? O trabalho está publicado no Canvas, ele é um trabalho em grupo. Vocês podem, se quiser ver os comentários que eu fiz, só pegar. Amanhã de manhã eu coloco essa aula no YouTube. Vocês podem pegar lá para ver, né, se perderam. Então, uma dúvida aí? Deixa eu encerrar a gravação.